Hoje é o início do capítulo Doutrinação. Então, como já havíamos comentado aqui, esse livro Missionários da Luz tem muitos capítulos ligados à mediunidade. E agora retoma na questão de doutrinação. Depois vai ter um capítulo referente à obsessão, que também está ligado à mediunidade. E depois vai ter o capítulo de passes, que também está ligado à mediunidade em termos de assistência magnética e espiritual. E é um fato assim interessante que, vez ou outra, eu faço questão de reforçar, é de que eu mesmo, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu não gostava muito desses temas ligados à prática mediúnica. Para mim, o Espiritismo poderia ser estudado, divulgado, sem necessidade de se estar em reunião, principalmente as reuniões mediúnicas de assistência aos espíritos sofredores. Mas isso era um ranço que eu trazia da igreja evangélica. Porque quando a gente vai estudando realmente o Espiritismo, vai entendendo que a mediunidade é a base de toda a religião que existe sobre a Terra. E, sobretudo, da religião cristã. Se não fosse a mediunidade, nós não teríamos cristianismo. Porque Jesus mesmo, em termos de exemplo e de prática, ele exemplificou inúmeras faculdades mediúnicas. Então, o espírita mesmo, ele não pode ter, na medida que ele vai estudando, qualquer nível de aversão à mediunidade, porque a mediunidade é a base da própria religião cristã. A Bíblia mesmo, para nós, é um livro profundamente mediúnico, desde o Antigo ao Novo Testamento. E o Espiritismo, mais ainda, quando veio lembrar a essência do ensino do Cristo e trazer ensinamentos novos. O Espiritismo, mais do que qualquer outra, se sustentou em termos de revelação pela mediunidade. Então, a mediunidade, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, deve ser praticada santamente, religiosamente, como aquela parte mais significativa da nossa prática religiosa. Para ser visto como algo que, de fato, como até Jesus exemplificou quando chamou Pedro, Tiago e João para subirem no monte da transfiguração, como sendo algo, sobretudo, destinado àqueles que estavam mais intimamente ligados a Jesus, que estavam em condições de receber e entender o que é que ia acontecer ali na transfiguração, quando Moisés e Elias se materializaram. Assim também o espírita, sobretudo, é preciso não ter qualquer ranço de achar que a mediunidade é algo que ainda está na cabeça de muita gente, é algo que pode fazer a pessoa ficar louca, perder o equilíbrio mental. No surgimento do Espiritismo, muita gente usou esse tipo de argumento para afastar as pessoas do que era o Espiritismo, e que era algo que, essa coisa de conversar com os mortos, essa coisa de depois a pessoa ficar aí louca, porque, vejam, associaram principalmente ao desequilíbrio da esquizofrenia, que, entre outros aspectos, vincula a percepção de uma forma distorcida da realidade do mundo espiritual, onde, sem dúvida nenhuma, muitos que são loucos, se conhecesse o Espiritismo, poderiam superar e serem até médios de trabalho no centro espírita, porque se confunde muito a esquizofrenia com a mediunidade. Mas entremos aqui no nosso tema, e hoje trouxemos aqui do Evangelho comentado de Lucas, por Emmanuel, capítulo 22, versículo 27, essa passagem.
se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Faze o bem aos que te fazem mal, abençoa os que te perseguem e caluniam, ora pela paz dos que te ferem, combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica ou condenação. Novamente, no início aqui dessa mensagem de Emmanuel, ele, nos chamando à reflexão, diz: ó, se desejas, caso tu queiras penetrar, de fato, efetivamente, o templo da verdade e da fé viva, que é aquele conhecimento religioso que se materializa nos nossos atos, nas nossas atitudes, que é a fé viva, da paz e do amor com Jesus, não esqueças as plataformas do Evangelho Redentor. Olha, essas plataformas que Emmanuel aqui nos apresenta, que estão vinculadas principalmente ao Sermão do Monte, onde faze o bem aos que te fazem o mal, abençoa os que te perseguem e caluniam, isso é parte integrativa do Sermão do Monte. Ora, o conhecimento, a conscientização e a busca de vivência do que Jesus ensinou no Sermão do Monte significa, entre outro aspecto, espiritualização profunda. Porque para que a pessoa faça aquilo que a princípio é contrário à natureza humana, porque veja, é tendência ancestral instintiva nossa, se nós formos feridos, reagir ferindo. Instintivamente a criatura humana, ela traz isso desde o seu passado ancestral. Então toda a proposta colocada pelo Cristo no Sermão do Monte, que Emmanuel aqui coloca como plataformas do Evangelho Redentor, só são possíveis de vivência plena trabalhando a espiritualização profunda na pessoa, aonde a percepção da vida sob o olhar do espírito imortal vai transcender aquilo que nós andamos ao longo dos séculos e das reencarnações vivenciando, que era normalmente ter atitudes e comportamentos humanamente se falando coerentes, mas que iam de encontro à espiritualidade nascente dentro de nós. Agora, com o Espiritismo, que vai nos trazer o entendimento máximo e o incentivo para a prática do Evangelho do Cristo, para essa plataforma do Evangelho Redentor, é preciso a gente saber de uma coisa: só é possível na medida em que a percepção e a sensibilização nossa se abrir ao espírito imortal, a percepção da nossa vida, mesmo durante a encarnação, como um espírito em transição pelo corpo, e a identificação com sinônimo de felicidade do que é proposto pelo Evangelho. É claro que os avanços da ciência nos dias de hoje, inclusive na área da medicina, mostram claramente que reações emocionais a nível de ira, de raiva, de ciúme, de desequilíbrio de qualquer área emotiva é contrário à própria saúde física nossa. Hoje a gente sabe que a lógica do Evangelho do Cristo, ela transcende a questão religiosa, ela entra para o lado científico. A proposta do Sermão do Monte é uma proposta de saúde mental, emocional e da felicidade possível na Terra. A questão é a gente estar aberto ou não a essa proposta. Como Emmanuel aqui coloca, para que a gente reflita, se desejas penetrar. E concluindo, combate a ignorância,
acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica ou condenação. Nós vamos analisar um pouco só a última frase. Sem golpes de crítica ou condenação. Só a doutrina espírita, que nos possibilita o entendimento do Evangelho do Cristo no contexto da nossa vida atual, é que possibilita-nos, ao entender como é que as leis divinas funcionam e ter certeza que sobre a Terra, sobre o universo inteiro, quem rege no nosso universo onde a Terra está, o Cristo. E que nisso aí significa que mais cedo ou mais tarde, a felicidade, a perfeição aguarda a todos, é que faculta que a gente, de maneira nenhuma, tenha olhar de crítica ou condenação. Porque o olhar que vai sendo paulatinamente trabalhado em nós é o do entendimento e da compreensão. Porque em termos puramente humanos, se alguém nos faz o mal, a gente critica na hora e condena a atitude do outro. Isso é natural e humano. A questão toda, e finalizando aqui essas observações, é que, olha, uma coisa é você estar cedendo e condicionado à natureza humana. Seu trabalho espiritual nota 0. A outra coisa é se você está agora num nível de maturidade, de consciência, que você não admite mais estar apenas atendendo às necessidades do corpo e submetido às emoções e instintos que trazíamos do passado. A questão é só essa. Mas entremos no nosso tema, doutrinação. O primeiro ponto que eu trouxe aqui para essa noite diz o seguinte: é uma mãe que recorre à ajuda de Alexandre sobre um filho que tinha sido padre aqui na terra, Marinho, e que durante muito tempo estava no plano espiritual num nível de revolta, né, de contrariedade absurda. E aí ela vem dizer o seguinte: permaneço em luta com o meu infortunado Marinho. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Aqui alguns pontos que nos sugerem diferentes reflexões. Vejam só. Claro, toda a característica afetiva aqui é proveniente de uma mãe, que mesmo que o filho tenha seguido caminhos transviados e errados, ela olha pelo ângulo materno, que muitas vezes inclusive encobre erros, né? E aí ela diz que ele usa os adjetivos pobrezinho, ele é um prisioneiro dos poderes sombrios, e que, entretanto, ela estava agora esperançada em sua possível renovação. E era esse o motivo que ela vinha pedir a intercessão de Alexandre para auxiliar o seu filho. Continuando. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros da revolta e desesperação. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio e, vezes diversas, tendo tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo do fundo de rebeldia. Ora, aqui a gente começa a ver que os sentimentos humanos, em termos de desequilíbrio, eles aqui têm o seu prosseguimento no plano astral, no plano espiritual. Inclusive, esses que aqui caracterizavam o Marinho são aqueles que entre nós
quando é alimentado, estimulado, caracteriza inclusive os processos depressivos, né? A rebeldia, a não aceitação, porque Marinho estava lá no plano espiritual sem aceitar a situação que passava, achando injusta e rebelde a ela. Há quadros como esse que Marinho aí expressa, que faculta com que cada vez mais se tenha percebido encarnação na Terra, na qual os espíritos desde a infância já começam a mostrar quadros de depressão, de tristeza e apatia em situações que aparentemente não era para ter. Porque nós vemos que, por exemplo, há crianças abandonadas, entregues à sorte, como se diz, para futuras adoções ou não, que teriam tudo para, ao longo dos primeiros anos, terem profundos aspectos depressivos. Agora imaginem que esses aspectos muitas vezes se vêem em crianças de lares bem constituídos e fartos. Qual a causa? De onde vem? E aí muitas vezes vem do plano espiritual. Pode inclusive vir de passada encarnação. Porque há espíritos que, por exemplo, devido ao mau uso do livre-arbítrio, estabeleceram dentro de si um clima de revolta e de ódio que leva para o plano espiritual e reencarna sem ter resolvido. Aqui no caso, Marinho, para se ter uma ideia, estava nessa situação de rebeldia porque ele não tinha recebido honrarias e benefícios que não merecia receber. Não merecia receber. Então, é algo que nos leva a essas reflexões. Muito, continua a mãe, muito venho sofrendo por esse pobre filho, desviado da estrada reta. E é possível que o Senhor me conceda presentemente a graça de reintegrá-lo na senda do bem, de cuja desventura me julgo culpada até certo ponto, e confesso-lhe que me sinto cansada, em profunda exaustão espiritual. Nesse sentido, a gente começa a perceber que a mãe de Marinho também não estava no quadro emocional lá muito bom, não. Porque, em termos de percepção dos espíritos que já atingem um certo nível de maturidade e equilíbrio, eles sabem reconhecer os limites das possibilidades que têm e direciona a confiança em Deus ou nas leis divinas para aquilo que foge do limite deles. Não era o caso da mãe de Marinho. A mãe de Marinho, quando ela diz que se sente cansada e em profunda exaustão espiritual, dá para nós refletirmos que ela, mesmo na situação de mãe, em termos espirituais, estava num nível de abertura a desequilíbrio que era de chamar a atenção. Humanamente falando, é compreensível. Inclusive serve de lição para nós encarnados, porque mostra que se aqui durante a encarnação nós não trabalharmos uma suficiente maturidade emocional e espiritual, a gente leva o mesmo para o lado de lá. Se aqui nós formos, por exemplo, pais ou mães aperreados a nível de se desequilibrar com escolhas ou problemas que os filhos tragam, não aguardemos outra coisa do lado de lá. Porque do lado de lá a gente vai continuar sendo o tipo de pai ou de mãe que foi aqui. E aqui é bom a gente, até em termos de aproveitar a lição, perceber o seguinte, vejam, compreensível, do ponto de vista espiritual, da maturidade de conhecimento, inclusive da mãe de Marinho, que aqui a gente não está para julgar ninguém.
mas dá para a gente deduzir que ela não teria lá muito conhecimento de espiritualidade, não, em termos evangélicos, como hoje já nos é oferecido pelo Espiritismo, viu? E do entendimento de como as leis de Deus funcionam. Por outro lado, a gente vai ver mais adiante que ela se sentia, inclusive, culpada. E pelo que dá para se deduzir, a culpa dela era para ser bem minorada, porque se por um lado ela foi muito influenciadora de Marinho se tornar um padre, mas não foi influenciadora do que Marinho fez como padre. Entendeu? Tem que se ver o limite também, não é porque ela influenciou ele ser padre que ele teria que ser um padre troncho. Mas, na verdade, por falta de maturidade emocional dela, ela se sentia muito culpada. Humanamente falando, é compreensível. Espiritualmente falando, seria até reprovável. Não era o ideal de estar agindo assim. Perante uma maturidade do senso emocional e espiritual. É para se saber o limite aonde a gente vai e aonde a gente, até como pai ou mãe, pode tomar atitude errada, mas o limite dessa atitude errada vai até onde a gente foi. E aqui no caso ela estava tomando todas as penas do filho para cima dela. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando convenientemente o assunto. E aqui vejo Otávia, a mesma médium do capítulo anterior. Aquela médium que o pessoal no centro espírita achava que ela era até mistificadora e coisa e tal. E, na verdade, ela tinha um trabalho de cooperação com a espiritualidade na base verdadeira da sua mediunidade. E aqui a mãe de Marinho disse que Otávia já estava certa de ser a médium que ia ajudar o filho dela. Na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele quanto seja possível. E aí é quando André pergunta, por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Porque André estava aí se perguntando o seguinte, não poderia ele ser ajudado lá no plano espiritual, não, Marinho? Em vez de ter que ser trazido para uma reunião mediúnica no plano físico? É isso que a gente vai começar a entender as necessidades das parcerias que há entre o mundo material e o mundo espiritual. E aí Alexandre diz, não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores no nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal, no setor de iluminação dos transviados. Então, a primeira coisa importante aqui, quando ele diz que não é recurso imprescindível, é todos nós sabermos que a atividade mediúnica nos centros espíritas é algo que, de certa forma, é mais benéfico para nós do que indispensável aos espíritos encarnados. Eles poderiam resolver lá, mas muitas vezes, em termos de benefício recíproco e até de certa rapidez para certos casos de desencarnados em desequilíbrio, como era o caso de Marinho, o contato no plano material traria resultados mais rápidos. Mas era um trabalho de parceria. Aqui nós não estaríamos como insubstituíveis. Lá no plano espiritual, como ele diz, tinha variados agrupamentos de servidores do nosso plano. Inclusive, como a gente já aprendeu nesse livro Missionários da Luz, quando logo no começo Alexandre diz a André, médiuns até nós o somos, os espíritos desencarnados.
Então, a mediunidade ela existe como intercâmbio de planos espirituais diversos no próprio plano espiritual. E não é algo que nós somos aqui. E como era o socorro espiritual antes de ter surgido o Espiritismo, por exemplo, no período da Idade Média e outros, para a grande maioria dos espíritos que iam desencarnando. No plano espiritual havia, dentro das possibilidades de misericórdia e de justiça divina, os socorros e as ajudas. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente e a benefício dos necessitados que se encontrem cativos das zonas de sensações. Na crosta do mundo, mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não é imprescindível. Então, em determinados casos, como era esse caso do Marinho, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente a benefício dos necessitados. Mas Alexandre, outra vez, ressalva de que não é imprescindível. Mas quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médios e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Então, na verdade, vejam, o benefício é recíproco. Os encarnados que participam da reunião, desde que devidamente conscientizados, se beneficiarão e muito com a constatação da realidade do que aprende na doutrina espírita, com o envolvimento vibratório dos benfeitores espirituais e com a própria prática da caridade no anonimato da reunião mediúnica. Então, é benefício para todos os lados e para todos. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão doutrinados. Então, é esse o ponto delicado e que aqui fica muito ressaltado em relação aos benefícios da reunião. É que a própria constatação dos exemplos que são trazidos para a doutrinação, para a assistência durante a reunião mediúnica, eles vão servindo, sabe de quê? De exemplos vivos, que muitas vezes vai falar muito mais forte a nós do que o da leitura e da aquisição puramente doutrinária. Porque na reunião mediúnica, há não poucas vezes, através do envolvimento fluídico, um nível de emoções e de sentimentos que fazem com que aquelas lições que ali são passadas se vinculem mais fortemente a todos que participam. Isso aí acaba redundando de uma forma singular para as convicções da realidade espiritual. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno, de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior
de nossas próprias almas. É assim, essa parte está na página 261, é porque eu estou com é a terceira folha. É na cada livro uma correção diferente. Está na metade do parágrafo que começa para estes. Eu acho que antes dessa parte, eu acho que é interessante a gente citar Ótimo. aqui, eu acho bem interessante isso, da responsabilidade das pessoas que assumem que abraçam uma determinada religião, seja ela de que cunho for. A responsabilidade que essas pessoas têm, não só aqui, porque aqui ele fala exatamente o que foi que aconteceu com ele, o que foi que perturbou ele, né? E fala dos desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa, são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, no plano espiritual, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais, como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos e requisitam as honrarias humanas, né? Terminar a existência transitória se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem um encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios das sombras. Isso aí dá um resumo. Essa parte aí que, inclusive, eu havia separado aqui no texto, eu só evitei de fazer referência a ela porque explicitamente ele cita aí sacerdote da Igreja Católica. Porque nesse caso, ele está referindo o caso de Marinho, que era um padre da Igreja Católica. Exatamente. Entendeu? Mas é porque às vezes tem pessoas, até houve uma vez que Teresa até se referiu aqui, há pessoas que às vezes, numa reunião espírita, estão naquela fase de transição ou até mesmo ainda são bem católicas mesmo. E aí acham que o espiritismo, a princípio, você poderia achar que o espiritismo estabelece crítica religiosa. Mas ele fala na verdade, é abrangentemente. Independente de ser espírita, católico. É porque ele fala aqui os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa. Exatamente. Né? E que isso aqui não é uma opinião pessoal minha, nem sua. Não. Isso aqui é um relato. É um relato. É diferente da gente dar a nossa opinião com discriminação, né? Sem dúvida. E realmente, a questão toda é porque tem tudo a ver com a consciência, né? Com a consciência. Como aqui falou da queda consciencial. E por quê? As pessoas que, de certa forma, assumem compromissos religiosos é porque já têm um nível de maturidade consciencial mais enriquecida e, consequentemente, mais responsabilizada pelo que faz. Exato. De inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho da elevação moral. Agora, imagine, como inclusive ele coloca aqui, quase todas as escolas religiosas falam do inferno. E realmente, quando ele cita aqui inferno, é porque há, até mesmo no cristianismo, uma vertente que os nossos irmãos evangélicos se dividiram, onde boa parte diz não acreditar no inferno em termos de um demônio que fique castigando os seres, mas acreditam em um inferno que significaria condenação eterna ou morte eterna, que também acaba tendo quase que o mesmo sinônimo. Só à luz da doutrina espírita é que isso de fato foi constatado e desvelado como um erro de interpretação. A questão toda diz respeito ao fórum íntimo, à consciência da pessoa, de tal modo que mesmo durante a encarnação há pessoas que vivem um nível de conflito e de problema
que já vive durante a encarnação em um inferno. Porque o inferno aí deixa de ser algo externo a ela, mas sim aonde o espírito está com a mente cheia de conflitos e de sofrimentos e não encontra uma solução. Nisso aí a gente sabe que tem muitas pessoas mesmo encarnadas que estão no inferno. Quando o inferno é avaliado por essa questão consciencial. É por isso que diz aqui no final, e a expressão diabólica encontra início na esfera interior de nossas próprias almas. Não é alheia à nossa alma. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. E, deixa eu ajudar vocês aqui, é na página seguinte. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. A genitora, entretanto, obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Vocês vejam, esse livro foi psicografado nos anos 40. Já retratando uma história que teria acontecido anos e anos antes. Naquela época, mesmo no Brasil, padre era como se fosse uma autoridade e que não deixa de ser religiosa, mas com um destaque social que hoje em dia diminuiu muito. Mas naquela época, uma família que tinha um filho padre, era como se tivesse um filho que fosse um juiz nos dias de hoje, né? Fosse alguém que... Então, a princípio, foi por isso, sem dúvida nenhuma, que a mãe aí, ela quis forçar as tendências. Agora, interessante é que quando Alexandre diz aqui que ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia, ou seja, ele já trazia possibilidades de maturidade espiritual razoáveis que facilmente o direcionaria para uma área filosófica espiritualista. E a questão toda, quando chega a dizer aqui no final, que a genitora obrigou a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal, e indiretamente colaborou para que seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Agora veja, ele coloca aqui muito bem, indiretamente, né? Porque ele foi orgulhoso, a gente pode dizer, porque é que, né? Não porque a mãe tivesse colocado orgulho dentro dele, né? A gente nota que... Pois não. E aí quando você coloca esse início aí na qualidade de mãe, ela quis forçar a tendência do filho jovem, em verdade, ele nascera para uma tarefa elevada no campo de filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum, ele se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. Ele não se encontrava preparado. E nem quis se preparar. A gente pode acrescentar, né? E nem quis também se preparar. Ele precisava fazer isso. Eu acho que ele é a velha é a questão que a gente sempre aprende do livre-arbítrio e do determinismo, né? Porque a gente pode, inclusive, se eu for aqui ser juiz e defensor da mãe, eu vou dizer, veja, o que é que houve no passado para que a mãe tivesse tido essa tendência de querê-lo estimular na área religiosa? Algo vinha do passado. Porque as coisas não só acontecem assim. E também naquela época, todos queriam ter um filho padre, né? Antigamente... Ter um filho padre era o costume da época. E isso fez com que ela forçasse, como ele tinha aquele tendência, né? Filosófica, ele achou que era para ele ser um padre. Talvez fosse o seguinte, no íntimo dela, ela sabia que ele precisava da questão moral. Então, ela pensou... Ela não tinha nem consciência disso. Ela pensou assim, se fosse colocar o filho
nessa vida seria bom para ele. Seria um estímulo. Para ele, só que não foi, né? Porque cada um Talvez tenha lá no livre-arbítrio, passado, outras reencarnações. Aqui nesse parágrafo eu achei interessante. Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenha o padrão de boa vontade. Quer dizer, aquelas pessoas, como o Soares falou no início, que não tinham conhecimento de espírito, porque na época não se falava, né? Não se tinha esse conhecimento que nós temos hoje, mas que erravam, mas aceitavam o erro, com a corrigenda que estava sendo feita lá, assim, de coração aberto, não é? Agora, tinha aqueles que, mesmo como ele diz aqui, os que se precipitam no desequilíbrio, né? Que já são as pessoas atendendo à sugestão do orgulho, que foi o que fez ele cair, né? Experimentam grande dificuldade para a corrigenda que vai ter. Quer dizer, ele se acha injustiçado pelo orgulho. Verdade. Né? Aí mostra bem, quando você é simples e humilde, aceita. A dificuldade tudo é o orgulho. Sem dúvida. Necécio fora igualmente padre militante. Eles vão arrumar a ajuda de um espírito que tinha sido padre para intermediar o auxílio ao Marinho. E mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, mas enxergaria o ex-colega. Entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. O que é bem interessante aqui é que a gente vê um fato natural no mundo espiritual e que a gente acha que só aconteceria na Terra. E o que é? A gente ter influência de espíritos que não vê. Porque lá Marinho não ia ver nem André nem Alexandre, só ia ver o Necécio. Mesmo André estando lá ao lado. E mesmo estando no plano espiritual e todos sendo desencarnados. Então é um fato que nos leva a não achar que a gente vive uma coisa muito singular. Porque tem muita gente que diz assim, a pessoa encarnado, né, também só enxerga os espíritos encarnados. Aí você desencarnado vai enxergar todo mundo, não. Você vai enxergar os que estão no seu nível vibratório. Você vai continuar se enxergar. Só seguir o bem-estar, né? Mais adiante tem essa parte quando a mãe se aproxima, né? A mãe carinhosa aproximou-se e afagou-lhe a fronte. Todavia, o filho infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres, em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso amigo, com o qual estabeleceu um interessante diálogo. Aqui tem uma coisa bem sutil, que depois de eu ler foi que eu percebi a compreensão. Vejam, Alexandre diz assim, que quando a mãe dele se aproxima, ele não vê a mãe, né? Ele só está vendo o Necécio, o padre. Agora, Alexandre diz uma coisa que se a gente não refletir, não percebe a nuance. Veja, ele diz assim, como acontece a maioria dos homens terrestres em face da influência das almas superiores. Mas a mãe dele não era espírito superior não, viu? Ele está dizendo aqui que nós, encarnados, quando um espírito superior muitas vezes se aproxima da gente, a gente pode ter só uma sensação agradável, sem ter a noção de que foi um espírito elevado que se aproximou. Porque a mãe de Marinho não estava nessa classe de espírito superior, não. Então aqui ele diz a regra do que acontece conosco aqui durante a encarnação. E ele pergunta, né? Foi também padre? E aí o Necécio diz sim, respondeu o Necécio. Pertence aos submissos ou aos lutadores. Veja que coisa. Dando a entender que por submissos compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica,
e por lutadores, todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e desesperação. Então, lá no plano espiritual em que Marinho estava, havia muitos padres que estavam nessas duas classes, submissos ou lutadores. E, na verdade, era o reflexo das atitudes e decisões do livre-arbítrio de cada um deles em relação ao que tinham feito na Terra. Pertenço ao grupo da boa vontade. Veja o que Marinho responde. Aliás, Necécio responde, sem omitir a verdade, viu? Ele vai usar aí de termos dentro do que poderia para ajudar o Marinho. Soube que você, meu amigo, experimenta certas dificuldades íntimas, que também venho sofrendo. A dificuldade para conhecer o bem e o cansaço da permanência no mal. A necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores. O Necécio, ele usa da psicologia que todos nós devemos usar, mesmo sendo encarnado. Né? Qual é? Primeiro, o trato que ele disse, soube que você, meu amigo, veja, ele estava vendo Marinho pela primeira vez, mas, na verdade, todos nós somos filhos de Deus e somos irmãos. Ele não está dizendo uma mentira ao dizer meu amigo aqui. E que você experimenta certas dificuldades íntimas que também vemos sofrendo. O Necécio tem consciência das necessidades espirituais que ele ainda tem que trabalhar na sua caminhada evolutiva. Ele não estava dizendo um jogo de mentiras. Ele estava usando a terminologia psicologicamente indicada para estabelecer laços de amizade com o Marinho. E a necessidade de afeições, o tédio das companhias diferentes. Vamos ver a continuação. Sim, meu amigo. Cada consciência tem suas lutas e problemas próprios. Não venham disputar a sua renovação compulsória, incumbido por alguns amigos que se interessam pela sua felicidade em plano mais alto. Venho convidá-lo para uma reunião. Então ele tenta ao máximo, claro, não entrar em choque com o Marinho, inclusive intuído por Alexandre, porque se ele não tivesse esse trato delicado, logo o Marinho estava numa briga e numa discussão com ele. Mas ele foi, como se diz, comendo bolo pelas beiradas, né? Até atingir o que de fato queria, né? E dizendo ainda aqui uma verdade, né? Incumbido por alguns amigos que se interessam pela sua felicidade, o que de fato estava acontecendo. Via-se que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. No entanto, sua genitora desencarnada enlaçou-o com mais carinho, a pedir-lhe mentalmente que acompanhasse o mensageiro, sem hesitação. Impossibilitado de oferecer resistência àquela vigorosa imposição magnética do amor maternal, exclamou: vamos! Então foi preciso muita coisa, né? Foi o trato psicológico do padre, né, que foi o intermediário, a ajuda magnética e afetiva da mãe, para que ele resolvesse ir. Ele não sabia ainda o que é que o esperava, né?
Foi dita aí a verdade, que era uma reunião, que era para ajudar ele. Não foi dito que era uma reunião mediúnica na Terra. Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa, de fraternidade, impedia-lhe a fuga. E aí Marinho diz, isto é um logro, é uma mentira, é um engano, é uma enrolação, clamou revoltado. E aqui tem alguns pontos que a gente quer destacar. Primeiro, o fato de que o ambiente da reunião mediúnica, pela assistência espiritual, é criado um campo vibratório. E é o que faz com que muitas vezes, durante as reuniões mediúnicas nos centros espíritas, os espíritos que se comunicam na psicofonia dizerem que estão ali presos ou forçados e dizendo que querem se libertar, porque sentem, em termos reais, a contenção magnética. Porque se para nós, fisicamente falando, ela não tem esse peso, para os espíritos é como, de fato, fosse algo real e sólido. Então, essa fronteira criada na reunião mediúnica, e vocês vejam, a reunião mediúnica que Marinho estava indo, que foi aquela que nós analisamos no capítulo anterior, não eram essas reuniões lá muito elevadas não, viu? Era um bocado de gente duvidando das comunicações mediúnicas, né? Otávia, certo, era exceção até em parte ao grupo, mas era um grupo mediúnico em termos humanos cheio das suas imperfeições. Sossegue, respondeu-lhe Necessio, sem se alterar. Você conquistará grande alívio. Espere, poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão ainda encarnado. E em seguida, quem sabe, talvez possa ver algum ente querido que se encontre em zonas mais altas, à espera de seu fortalecimento e iluminação. Olhe a questão toda. Primeiro, a forma, claro, cristã e exemplar de Necessio ajudar o Marinho, convidando ele a ter calma, de que, na verdade, a reunião ali objetivava ajudá-lo. É como muitas vezes ocorre, também voltando à questão prática nas reuniões mediúnicas, é uma expressão muito usual por parte do doutrinador, quando um espírito perturbado, doente, começa a se comunicar, a dizer, meu irmão, nós estamos aqui reunidos para lhe ajudar. Nós estamos aqui em prece para o seu bem. Isso já como sendo a porta de entrada para que o espírito se acalme. Porque o espírito chega lá, no caso mesmo desse Marinho, se sentindo preso. E já começa a se sentir alterado. Então é preciso que aquele ambiente fraterno seja bem claro com ele. Alexandre prestava ao organismo de Otávia máximo de concurso fraterno, em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi que, se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano ao campo mediúnico, essa cooperação deveria ser muito maior em vistas da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos.
Então aqui é feito o enfoque de que, olha, se, como foi no capítulo anterior, se para a comunicação de um espírito amigo era necessário um amparo magnético espiritual, muito mais quando na reunião mediúnica vem se comunicar espíritos doentes ou necessitados. Aqui também é importante nós destacarmos esse fato de que do plano espiritual, né, de Alexandre vinha todo o fortalecimento energético para Otávia. Independente de passistas que tem até durante o trabalho mediúnico, é comum se recorrer à necessidade de passistas encarnados. Mas a assistência espiritual que a reunião tenha, os médiuns já estão recebendo passes e ajuda magnética, dependendo, sobretudo, do espírito que vai se comunicar. Essa cooperação deveria ser muito maior em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos. Então, aqui, concluindo essa explicação, inclusive pelo adiantado da hora, esse capítulo nós vamos concluir no próximo encontro, é de que é necessário para as pessoas que são envolvidas em trabalho mediúnico nos centros espíritas terem a exata consciência do esforço e da interferência que os espíritos benfeitores fazem para o êxito de todo o trabalho. Às vezes não, é comum, por só termos a percepção natural do mundo físico, achar que ajuda, proteção é do grupo que está ali, não. A ajuda e a proteção de fato eficaz é dos benfeitores espirituais. E Necésio, antes disso aí, mostrou que a mãe estava ali, né? A mãe estava ali. A mãe, exatamente. A intercessão da mãe. Quando diz ele até assim, você sabe quem intercedeu por você? Sua mãe. Sua mãe. E aí ele chora. Ele fica em soluço. Até então ele estava meio assim. Como diz aqui, estava demonstrando expressão terrível, né? Inclusive, foi bom Tereza lembrar esse fato pelo seguinte, veja, aquela emoção de convulsão, de choro dele, é que fez com que Alexandre aumentasse o recurso magnético para Otávio. Porque o médium, ele recebe um impacto emocional do espírito. Então, aquele impacto que ele recebeu quando foi dito a ele que é a sua mãe, o médium sente. E aí é onde entra a intervenção a mais de Alexandre e fornecer mais recursos magnéticos a Otávio. Porque até então, quando o amigo dizia nesse sossegue, nós estamos aqui para socorrer, ele dizia, não quero, ele dizia, não quero, estava inflexível. O que deu uma quebrada nessa resistência dele foi quando falou da mãe, quebrou. Realmente. Então vamos para a prece, né? Vamos. Chegou o momento aí.